Olá, paz seja convosco, amém? Vou aqui ler em 1 Crônicas a palavra de Deus para todos nós, capítulo 12 e alguns versículos. Diz assim, ó, os aliados de Davi. Estes são os que se ajuntaram a Davi em Ziclag, onde se escondia de Saul, filho de Quis. Eles estavam entre os combatentes que o ajudaram na guerra. Tanto com a mão direita como com a esquerda, utilizavam arco e flecha e a funda para atirar pedras. Pertenciam à tribo de Benjamim e eram parentes de Saul. E aqui abaixo tem uma variedade de uma lista com vários nomes de cada chefe que não vem ao caso eu falar aqui, porque eu vou estar trazendo um pouco essa palavra, mas o tema dela está dizendo os aliados de Davi. O que a palavra de Deus nessa manhã está dizendo para vocês? Assim como falou com Davi, está falando comigo, vai falar com cada um de vós. Amados, aqui Davi estava sendo perseguido por Saul. E como todos sabem a história de Davi, né? Davi, ele cuidava das ovelhas, né, no pasto, enquanto os irmãos eram irmãos de guerra, né? Viviam lá com o rei. Mas Davi teve um grande chamado para ser rei. Só que esse reinado do Davi, ele teria um tempo certo para chegar. E ali Davi foi sendo preparado pelo pai, né, por Deus, né, nas situações. Ele matou um urso, matou um leão, isso tudo no oculto ali, só ele e Deus. Né? Então, assim, ele não teve coisas notórias, entendeu? Mas Deus viu ele fazer certas coisas. E quando ele foi colocado na história de Saul para o ajudar, porque ele tocava a harpa, e os irmãos de Davi mesmo falaram, olha, eu tenho um irmão, né, e ele toca a harpa, e alguém também tinha comentado, né, que através de Davi, né, que Davi servia a Deus, os espíritos seriam afastados por ele tocar a harpa. E ali foi já um caminho, amados, que Deus quis traçar para Davi, porque Deus queria que chegasse no ponto certo. Saul foi colocado no reinado por conta de pedidos dos homens, porque aquele lugar não tinha um rei. Então eles quiseram muito um rei, pediram muito, muito um rei. Então Saul foi até colocado como rei ali. Mas quando Davi entrou na história de Saul, né, o Saul até gostou por um certo tempo de Davi, mas depois começou a ficar incomodado com Davi, pelas conquistas, pelas vitórias, pelas coisas que as pessoas já estavam vendo na vida de Davi. Só que Saul não sabia que Davi tinha sido ungido rei. Então, quando ele soube aquilo ali, né, ele ficou irado, ficou furioso. Só que Saul teve o reinado dele num certo tempo depois acabado, porque Saul não foi seguindo as regras, seguindo as normas de Deus, conforme Deus queria que ele fizesse. Deus até permitiu o reinado de Saul, mas conforme ele não obedeceu no tempo certo, Saul foi tirado o reinado. Né? E Davi veio reinar, mas até então ele não tinha sido rei aqui. Mas ele já estava sendo perseguido por Saul. E aqui, como narra a palavra, Davi teve aliados. Se você prestar atenção nessa palavra, aqui no finalzinho diz assim, ó, pertenciam à tribo de Benjamim e eram parentes de Saul. Amados, Deus quando quer te dar pessoas para colocar no teu caminho, para te abençoar, porque ele já tem a tua trajetória, ele já colocou tudo na tua vida, ele já tem uma estratégia para te colocar no topo da tua vitória, ele vai colocando pessoas certas no teu caminho. E não importa se aquela pessoa pode conhecer o teu inimigo ou pode ser, na época, aliado do teu inimigo. Quando Deus quer fazer, ele coloca pessoas certas no teu caminho, ainda que conheça bem o teu inimigo. Deus faz aquela pessoa te servir. Deus faz aquela pessoa te honrar. Deus faz aquela pessoa vir para o teu lado. Porque vê que você é um homem e uma mulher de Deus honrada. Por mais que a pessoa tenta denegrir a tua imagem, com o tempo certo, amados, Deus vai fazer a pessoa enxergar que você é um homem e uma mulher de valor.
Então, muitas das vezes as pessoas tentam fazer fofocas, tentam contar a historinha delas, da maneira delas. Eu, Adriana, te dou esse conselho. Fecha sua boca, fica quieto e deixa nas mãos de Deus. Amados, quem está certo não se justifica. Essa é a minha opinião. Quem está certo não se justifica. Então, Deus vai colocar pessoas do teu lado para estar vendo a situação, para estar te ajudando, e ainda que pessoas queiram te derrubar, queiram te denegrir, queiram jogar você no chão, Deus vai te pôr de pé. Deus vai colocar você aonde Ele quer colocar, no lugar exato. E o teu inimigo vai ter que ver, vai ter que engolir a tua vitória. Tá? Então aqui Deus está falando comigo e com você que Ele está colocando na tua história aliados. Eu não sei qual é a situação. Eu não sei se é o advogado que você precisa para ser teu aliado nessa causa impossível que você está há anos querendo uma resposta, você não tem como fazer, ou você não tem dinheiro para pagar um advogado e Deus vai colocar uma pessoa certa no teu caminho. Eu não sei se é uma casa que você está neste lugar e você está tendo sofrimento, está tendo angústia, você está sendo pressionado a qualquer custo a sair daquilo que é teu. Eu não sei, Deus ele vai entrar, mas ele vai botar pessoas certas no teu caminho, tá? Pessoas que vão ser aliadas. Se você for ler uma passagem anterior aqui, ó, eu achei lindo uma coisa que Deus fez aqui com Davi, né? Tem uma passagem aqui que diz assim, ó, Davi, ele sentiu vontade, aqui no capítulo 11, Davi sentiu vontade de beber água de uma cisterna. Ele sentiu desejo de beber uma água da cisterna. E ele não quis, né, ir lá pegar aquela água, ele só desejou. Aí ele botou assim, ele falou assim, ó, lá no versículo 17 do capítulo 11. Olha só como é que Deus faz as coisas para mim e para você, né? E fez para Davi aqui, ó. Davi expressou seu desejo: quem me dera que me trouxesse água da cisterna que fica junto à porta de Belém. Então aqueles três se infiltraram no acampamento filisteu, tiraram a água daquela cisterna e a trouxeram a Davi. Mas ele se recusou a bebê-la. Aí você vai dizer, ué, mas ele não estava com vontade de beber a água? Sim, ele estava, mas escuta só. Em vez disso, derramou-a como oferta ao Senhor. Longe de mim fazer isso, ó meu Deus, disse Davi. Esta água representa o sangue desses homens que se arriscaram a própria vida. Eles arriscaram a vida para trazê-la e eu não quis beber. Foram essas as proezas desses três principais guerreiros, né? Então ali, Davi disse: se por acaso eu honrar a Deus com aquilo que eu desejei, eu vou representar essas vidas e eu consagrar essa vida e esse lugar que eu vou tomar e vou saquear para mim. Deus, amados, quando você deseja algo, quando você tem no coração um desejo de tal coisa, Deus permite que aquelas vidas se sacrifiquem por você. Mas você vai honrar aquelas vidas que estão te ajudando. E quando você, seja qual for o desejo que você desejar ter para você, consagra ao Senhor. Deus ele está colocando vidas aqui para ser aliadas suas. Algumas vidas vão arriscar a própria pele para te ajudar. Mas não se esqueça de honrar a Deus como oferta suave a Ele. Você vai ofertar ao Senhor. Muitas pessoas aqui vão ganhar vitórias financeiras. Então, quando vir essa bênção financeira, você vai ajudar essas vidas que te ajudaram e você também vai ofertar ao Senhor como primícia, porque Deus, amados, ele se agrada. Então, Deus ele vai ter caminhos, ele vai abrir caminhos para colocar pessoas na sua história para te abençoar, para me abençoar. Tá? Deus está falando aqui grandemente nessa passagem conosco. Deus ele vai te capacitar. Ele vai colocar você, não importa se o inimigo esteja te perseguindo. Aqui, Davi estava sendo perseguido por Saul, né, e sua militância. Mas Deus sempre foi com Davi, porque Davi sempre se mostrou humilde.
Davi soube ter estratégias, né? Davi soube ouvir a voz de Deus. Muitas pessoas, elas ouvem, escutam, entra aqui e sai aqui. Muitas das vezes você chega para dar um conselho para a pessoa, muitas das vezes você chega e fala, fulano, não é assim, vai para a direita, vai para a esquerda, a pessoa não quer te ouvir, a pessoa não quer te escutar. Então, aquela pessoa que você está tentando ajudar, e que você também quer que seja seu aliado, aquela pessoa não está sendo conivente, não está sendo certo, não tá ouvindo aquelas instruções que você está fazendo, que você está falando, aquelas não servem, amados, para ser seus aliados. Deus só vai colocar pessoas certas no teu caminho para te ajudar. Pessoas que se sacrifiquem até por você, se sacrifiquem por Deus. Essas são as pessoas certas que Deus vai colocar no seu caminho. E cuidado para você não julgar. Nessa passagem aqui, alguns aqui eram até parentes de Saul. Aí você pode dizer assim, poxa, mas era parente do meu inimigo, que estava me perseguindo, eu vou deixar essa pessoa no meu caminho? Depende. Depende, porque quem tem caráter não vai se contaminar mesmo sendo parente do inimigo. Quem tem caráter vai ter postura. Vai dizer, peraí, a fulana estava certa, a Adriana está certa, essa pessoa aqui está certa, então eu não vou misturar as coisas. E essa pessoa você pode ter como aliado, não são todas aqui. Vai ter pessoas aqui que vai ser até parentes, até conhecido daquele grande inimigo ou grande inimiga tua. Mas Deus vai te dar discernimento, essa pessoa vai ser caráter na tua história, na tua vida, tá bom? Então, aqui nessa passagem, Deus está falando sobre isso. Amados, Deus, Ele quando quer te dar vitória, quando Ele quer te colocar em alguma coisa, em algum lugar, Deus, Ele prepara o cenário para a tua vida. Deus, Ele prepara tudo para você. Ele dá sustento para você, tanto financeiro quanto espiritual. Deus, Ele não vai deixar você fraquejar. Eu sei que muitas das vezes a luta é grande, muitas vezes a pessoa se levanta contra você e contra mim. Muitas vezes a pessoa tenta denegrir a tua imagem, mas assim, aguenta mais um pouco. Deus, Ele tá te dando estratégias, tá te dando fortaleza, tá fortalecendo a tua carne, o teu espírito, a tua alma para te dar essa grande vitória. E aí, nesse lugar, é que Deus vai fazer você ser honrado. Por isso é que Ele está falando nessa manhã de hoje, que Ele vai te dar vitórias, Ele vai te dar aliados. Não pensa você que você está sozinho nisso, não. Aparente, você está. Mas você não está, amadas. Deus vai trazer pessoas de longe para te socorrer. Deus vai trazer pessoas que você nem imaginava para dizer assim, meu Deus, como é que essa pessoa está me ajudando nessa causa? Ele vai te dar essa vitória. A palavra que Deus quer te dar nessa manhã eu vou te dar aliados. Não se preocupe que você não está sozinho. Não importa o que você vai pensar, vou trazer para perto de você pessoas certas para te ajudar. Amém? Eu já recebi essa vitória para mim, porque no momento que eu li, Deus palestrou dessa forma comigo. Acalma teu coração, vaso. Aquieta a tua alma. Só fica calmo, só fica tranquilo. Pode o mundo desabar, podem fazer tudo o que quiser, podem pagar coisas na macumba, podem fazer a oferenda na cachoeira, né? Podem ficar no WhatsApp ou no telefone tentando te denegrir, podem falar mal de você na rua, pode fazer o que quiser. Não vão conseguir destruir os planos e os sonhos de Deus para a sua história. Você tem que crer que Deus é soberano na tua vida. Essa autoridade que tem é você. Essa postura que tem é você, não é o teu inimigo. O inimigo só recebe aquilo que nós passamos para ele. O que você está alimentando o teu aliado aí? Aliado do lado errado do mal. Você está dando chance, está alimentando ele para quê? Se Deus está colocando os aliados certos na tua história. Essa causa do advogado está impossível para você, porque para Deus ele já deu a vitória. Deus já colocar certo até o juiz para decretar a vitória para você. Vai bater o martelo ali, ó, pá, e vai te dar a vitória. E assim que vai ser, o teu inimigo vai ter que engolir a tua bênção, tá? Até aqui, a palavra de Deus está me dando. Até aqui. Os aliados que Deus já colocar no teu caminho são aliados certos. São pessoas certas para chegar até a tua vitória. Fica com essa palavra. Creia, amados. Deus é poderoso para te dar muito mais, além daquilo que você pediu ou que você pensou.
Davi só desejou ali, ó, no exemplo que eu dei. Eu quis dar esse exemplo da fonte da água, só para te dizer o seguinte: quando você desejar comer, ou vestir, ou ter alguma coisa que você não possa, Deus vai colocar pessoas no teu caminho para te dar. Seja no simples, no pequeno, como no grandioso. Deus ele vai fazer o teu desejo se realizar. Ah, Adriana, mas eu tenho vontade de, sabe, viajar. Eu, amados, eu gosto de viajar, mas eu não tenho dinheiro para ficar viajando. Mas o Senhor já falou que eu vou fazer algumas viagens. Então, Deus ele é poderoso para usar pessoas para fazer você viajar. Os lugares que eu já viajei para São Luís do Maranhão, que é minha cidade, né? E viajei para Minas 2 vezes, Minas Gerais. Eu moro aqui no Rio de Janeiro já há mais de 20 anos. Então, assim, eu queria viajar para outros lugares, eu quero. Só que eu sei que o tempo certo de Deus vai chegar. Deus, ele pode te dar essa vitória. Deus, ele pode te dar fazer esse desejo se realizar. Ele vai colocar a pessoa certa no teu caminho para te abençoar. Quando eu falo isso, amados, começo a me alegrar, porque eu sei que o Espírito Santo de Deus, ele está falando aqui conosco. Está falando aqui com pessoas que já estão cansadas, né? Que está numa batalha terrível, está uma batalha travada, mas eu estou vendo várias vitórias aqui para várias pessoas. São chaves que vão abrir várias portas. São vitórias, assim, são envelopes que estão sendo abertos com decretos de vitória ali, carimbado ali, eu vejo carimbo de ouro ali, ó, de vitória. Amados, é só aguardar. Olha, descansa teu coração. Confia em Deus, relaxa. Deixa que Deus vai trazer as pessoas certas no teu caminho. Continua orando, continua buscando ao Senhor. Amados, não deixa Jesus por nada. Continua clamando a Ele. Pede para Deus sabedoria no teu coração. Senhor, me dá sabedoria como falar. Me dá sabedoria de como agir. Senhor, me dá sabedoria no meu coração e na minha boca para como eu devo fazer. Me dá sabedoria nas minhas ações, Pai. E deixa Deus te conduzir. Deus vai trazer pessoas para você, para o teu caminho, para te ajudar, amados. Amém? É isso que Deus mandou de recado do coração dele para você e para mim nessa manhã de hoje. Amém? Fica com essa palavra, fica com Jesus. Vou estar orando por vocês, continuando orando por vocês. Não esqueça de dar o like, curta, compartilha esse vídeo. Ajuda, porque você é um canal de bênção, você é um aliado de Deus para outras vidas também, tá? Não se esqueça que você recebe de Deus, mas você também tem que passar à frente a bênção para os outros também, tá? Seja canal de bênção para os outros. Amém? Fica com Deus. Beijo no seu coração.